A quarta-feira de cinzas começou com a fuga no Sistema Penitenciário Federal do Rio Grande do Norte, na primeira vez em que isso ocorre em um presídio de segurança máxima no país. Reportagem aqui no Jornal Jovem Pan de Ícaro Carvalho. 2 presos fugiram nesta quarta-feira da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no oeste do Rio Grande do Norte. Agentes penais, Polícia Federal, Polícia Militar e as Forças de Segurança do Rio Grande do Norte já estão em busca para a recaptura dos fugitivos. Esta foi a primeira fuga registrada no Sistema Penitenciário Federal brasileiro, que conta com outras 4 unidades. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como Tatu ou Deizinho. Ambos são do Acre e estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde setembro do ano passado. Eles foram transferidos após se envolverem em uma rebelião numa unidade penal na cidade de Rio Branco, capital acreana. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte está auxiliando nas buscas, inclusive com apoio de um helicóptero que foi enviado para Mossoró para auxílio nessas investigações. A divisa com o estado do Ceará também foi reforçada. Houve esse contato com as forças de segurança cearenses para reforço policial nas cidades que fazem aí a divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. O secretário nacional de Políticas Públicas, o André Garcia, informou que já está a caminho do Rio Grande do Norte. A Unidade Federal de Mossoró foi inaugurada em 2009 e é o único presídio federal do Nordeste, conta com 13 mil metros quadrados e abriga cerca de 200 presos. Com informações de Natal, Ícaro Carvalho para a Jovem Pan News. Bom, Dora Kramer, primeira dor de cabeça para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e isso vem ampliar essa discussão sobre a segurança pública que a gente vem tendo nesses últimos meses aqui no Brasil, Dora. Enorme dor de cabeça, né? Porque o primeiro desafio dele é um desafio gigantesco, porque esses regimes, esses presídios, né, de segurança máxima, eles têm quase 20 anos. Eles foram criados lá, se eu não me engano, Vilela pode me corrigir, em 2005, no governo do PT. Então, a primeira fuga, tem várias questões que a gente ainda não sabe. Como é que foi exatamente essa fuga? Se houve colaboração interna? Como que um presídio de segurança máxima, em que tem regras absolutamente rígidas, pode acontecer algo assim? E o ministro hoje, o ministro Lewandowski, tem sido muito criticado, foi muito criticado ao longo do dia, nas internas até do governo, do PT mais especificamente, por não ter se pronunciado, muitas comparações dele com o ex-ministro Flávio Dino, que aí disse, nessa altura já teria convocado uma entrevista coletiva, falado isso, falado aquilo. Olha, eu vejo com reserva essas coisas, por quê? O ministro Flávio Dino nem sempre, no seu afã de dar uma satisfação à população brasileira, falou coisas efetivas, né? O ministro Lewandowski, que tem um outro estilo, pode estar se reservando aí um momento adequado para se pronunciar. A Polícia Federal já abriu um processo de investigação e eu acho, eu aqui particularmente, precipitadas essas críticas ao ministro Lewandowski. O governo precisa dar uma satisfação? Precisa. Precisa dizer alguma coisa? Sim, mas o mais importante é ter algo de consistente para dizer. Vilela, mas é aquela história, é azar do ministro que acabou de assumir e nunca tinha havido uma fuga de um presídio federal. Isso, claro, vai ser muito explorado. Exatamente. A Dora colocou bem que pouco ele poderia fazer nesse curto espaço de tempo. Talvez se ele fosse dar algum tipo de declaração, ficaria enxugando o gelo, não teria elementos para colocar. Lewandowski teve apenas 6 dias úteis no cargo de ministro da Justiça, né, 14, 13 dias no total, então muito pouco ainda para poder implementar alguma política de segurança nesse sentido. Inclusive na Câmara já começou a movimentação para tentar chamá-lo para prestar esclarecimentos na Câmara, a oposição já vem se arvorando nesse sentido. Agora eu vejo que de fato é extremamente prematuro. O ministro que está chegando agora, daqui um tempo ele sim poderá ser cobrado, mas nesse primeiro momento ele está
está ainda se assenhorando dos elementos e faltam informações para que a gente possa saber o que levou a essa fuga, essa primeira fuga na história. E justamente sobre isso, Vilela, a gente fala sobre a repercussão da fuga do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira, com o Bruno Silveira, nosso repórter de Brasília. Bruno, os deputados da oposição falaram já sobre esse caso. Explica pra gente. Bem-vindo, boa noite. Exatamente, essa repercussão aconteceu no Senado e também na Câmara dos Deputados. Uma boa noite a você, aos nossos comentaristas e a quem está nos acompanhando. No Senado, o senador Ciro Nogueira falou numa rede social de que o sistema penitenciário federal virou uma peneira, enquanto o presidente está do outro lado do planeta, se referindo à viagem internacional de Lula. Já na Câmara dos Deputados, o deputado Alexandre Ramagem também se manifestou, ele ressaltou então esse fato de que foi a primeira fuga de um presídio federal na história do nosso país e também reforçou o envolvimento desses dois criminosos com o Comando Vermelho, que é uma das principais organizações criminosas que atuam aqui no nosso país. Nas redes sociais também o deputado Sanderson se manifestou. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública e também de combate ao crime organizado na Câmara. Ele explicou que a comissão vai pedir todas as informações e também as apurações sobre essas gravíssimas fugas que aconteceram nesse presídio, então, lá no Rio Grande do Norte. No comecinho da noite, o Ministério da Justiça se manifestou, então, nessa nota. O ministro Ricardo Lewandowski adotou 6 providências após essa fuga. Então, o que diz a nota do Ministério da Justiça, falando sobre essas providências do ministro Lewandowski? Uma delas é o envio do secretário nacional de Políticas Penais a Mossoró. Ele vai estar acompanhado de uma equipe de outros 6 servidores que vão apurar, então, essa fuga e tomar medidas administrativas por lá. Além disso, o Ministério da Justiça acionou a Direção-Geral da PF para as investigações e também o deslocamento de uma equipe de peritos que vai, então, apurar as responsabilidades e também tentar recapturar esses detentos. O ministro Lewandowski também determinou que as forças integradas de combate ao crime organizado, que envolvem aí a Polícia Federal e polícias estaduais, se mobilizem e colaborem na busca desses fugitivos. Na hora que esses presos fugiram do presídio de Mossoró, o próprio governo do Rio Grande do Norte já havia emitido um alerta avisando os estados vizinhos, Ceará e Paraíba. Então agora a Polícia Federal e as polícias estaduais unidas para tentar capturar esses dois. Além disso, nessa nota do Ministério da Justiça, ele informa que o ministro Lewandowski mobilizou a PF e também a PRF para fiscalizar e monitorar rodovias e também fronteiras. Além disso, o nome desses dois criminosos foi incluído no registro de fugitivos para ser repassado também à Interpol, além da inclusão do nome deles nos sistemas de proteção de fronteiras. Então, se eles tentarem sair do país, o sistema de fronteiras e também a Interpol vai ser avisado, então, sobre esses dois fugitivos que fugiram lá de Mossoró. Então, o Ministério demorou um pouquinho para se manifestar, mas agora no começo da noite, então, reforçou algumas dessas medidas que vão ser adotadas agora, lembrando que há sim uma previsão de um requerimento para que Lewandowski seja convocado para prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Esse requerimento deve acontecer na semana que vem, quando voltarem os trabalhos. Eu volto com vocês. É isso. Bruno Silveira, com toda essa repercussão dessa fuga. E Dora Kramer, tem a repercussão política, o Ministério da Justiça já adotando algumas providências, mas o que chama atenção também, isso abre de novo espaço para discussão sobre a participação de facções criminosas dentro dos presídios, e isso tem que ser apurado. Qual é a participação desses dois presos nas facções e se a facção tem alguma coisa a ver com a fuga, Dora? Certamente que isso vai abrir. O que eu acho, chama atenção aí, é que a oposição, que tanto reclama de politização de investigações da Polícia Federal, está fazendo exatamente isso, que não deve ser feito. Politizando, do ponto de vista partidário eleitoral, uma questão que não deve ser vista assim, não deve ser tratada assim. Pelo menos quando a gente coloca isso num cenário de abordagem mais séria, né, do assunto. Então, é claro que vai ter todo tipo de aproveitamento, tentativas, tal, mas você vê, o ministro Lewandowski já soltou uma nota com as providências que foram tomadas. Não viu necessidade
de fazer assim, uma capitalização política, que era muito do estilo do ministro Flávio Dino, desse episódio. Tomou ali as providências, divulgou uma nota oficial e pronto, e vamos ver como é que essa coisa vai se desenrolar. Mas, de qualquer maneira, evidentemente, Tiago, que agora todas as questões vão ser até questões que não necessariamente têm a ver, né, com o que aconteceu ali, vão vir à tona e, claro, que vai ser mais um assunto para reforçadíssima pauta da volta do Congresso. Pois é, e Vilela, é necessário um esforço das autoridades locais para tentar recapturar esses presos. A gente estava até falando que ao redor desse presídio é mato aberto, um terreno baldio, enfim. De qualquer forma, é preciso haver esse esforço das autoridades. Com certeza, Tiago, é fundamental e mais do que isso, é fundamental que se consiga chegar de que forma isso ocorreu. Um presídio de segurança máxima, ele possui diversas camadas de proteção. Então, eventualmente, um preso, um detento, ele vai ter absoluta dificuldade, algo praticamente impossível de sozinho, sem uma ajuda de algum profissional ou de alguma facção criminosa, acabar conseguindo transpor as barreiras desse presídio e sair de uma forma escondida aí para a obtenção da liberdade. Tudo indica que possam ter havido algum tipo de facilitação. Essas investigações têm que ser feitas até para evitar que novos casos como esse venham a ocorrer.